Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariane Ribeiro, engenheira civil, e sejam bem-vindos ao meu canal. Nas últimas semanas tem chegado muitas pessoas novas por aqui, tenho compartilhado aí com vocês em vídeos curtos um pouco do meu trabalho e surgiram também muitas dúvidas, então eu gostaria de gravar esse vídeo para conversar um pouco com vocês e falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da minha trajetória. Não tem roteiros, a minha ideia é bater um papo mesmo, então vamos lá. Como eu já falei, meu nome é Mariane, eu tenho 24 anos, faço 25 anos esse ano, sou engenheira civil e a minha história na engenharia, ela começa muito antes de faculdades e cursos. Eu sou filha de pedreiro e desde muito novinha eu sempre me interessei pela construção civil, estava sempre ali presente, tentando participar um pouco, enfim, sempre gostei dessa área. Aos 15 anos eu fiz o técnico em edificações e foi aonde realmente eu senti vontade de aprender e estudar um pouco mais sobre isso. Já no técnico em edificações eu tive o primeiro contato com a patologia das construções e me encantei pela área. Eu terminei o técnico com 16 anos e ainda tinha um caminho a percorrer até a universidade. Venho de uma família simples e a gente não tinha condições de pagar a faculdade. Quando eu decidi fazer engenharia civil, eu já sabia que não teria condições de ser pago, então eu já comecei ali, assim que eu saí da ETEC, eu já comecei a estudar para o Enem, para conseguir ali uma bolsa. No ProUni, eu consegui uma bolsa 100% para fazer engenharia civil, e ingressei aí nesse curso. No período da faculdade, eu aproveitei demais para poder aprender na prática. Então, logo nos primeiros anos da faculdade, eu já comecei a estagiar. Comecei a estagiar do segundo para o terceiro semestre da faculdade. E ali o meu primeiro estágio foi em projetos. Eu fiz um ano de estágio em projetos. O foco principal era projetos hidráulicos e elétricos. Mas eu também sempre dava um jeitinho de espiar ali um pouco de projetos de arquitetura, projetos de interiores, para conhecer mesmo. A gente ia nas obras fazer medições, enfim. E foi muito importante porque hoje eu atuo com patologia das construções, vou falar um pouco mais à frente, mas 70% das manifestações patológicas, elas nascem na fase do projeto. Então, um projeto bem feito, um projeto bem executado, um projeto bem lido e interpretado, ele tem muito potencial de dar certo na hora da execução, né? Então, foi muito importante, eu gostei muito, mas ainda não era o que eu queria para mim. Então, eu coloquei ali no meu coração que eu queria estagiar numa construtora. Consegui um estágio na construtora, uma construtora grande. Nessa construtora aprendi muito. Eu atuei em obras de alto padrão aqui em São Paulo. Então, obras da fundação até a finalização, a entrega para a AGI, vistoria, enfim, todos esse passo a passo peguei ali. Foi desafiador. Se eu fosse aqui detalhar, né, o quão desafiador foi, eu não conseguiria dizer, mas tudo nessa vida é difícil, né? Então, eu aprendi demais e o fato de eu ter aprendido tanto compensou toda a dificuldade, o esforço que eu dediquei ali naquele lugar. Fui estagiária por 2 anos nessa construtora, fui efetivada como auxiliar de engenharia. Eu ainda tinha 1 ano para finalizar a faculdade, então já tinha percorrido todo esse caminho, né? E aí, infelizmente, na última obra que eu estava atuando, eu sofri um acidente de trabalho e eu caí. E eu me machuquei feio, né? Eu desloquei o ombro, fraturei a minha perna em 2 lugares, precisei passar por procedimento cirúrgico, precisei de uma pausa, de um descanso. Foi um período muito difícil para mim, porque eu estava ali correndo e conquistando e alcançando, e de repente tudo parou. Eu ainda não tinha terminado a faculdade, foi em novembro o acidente, eu ia terminar a faculdade em dezembro, faltavam as últimas provas ainda. Então, não consegui ir pela última vez na faculdade, fazer as últimas provas. Graças a Deus que os professores foram super compreensivos comigo e fizeram ali trabalhos para que eu conseguisse suprir essas notas, né? Mas no final deu tudo certo, eu consegui finalizar minha faculdade. Em janeiro eu fui para a formatura, que eu fui de cadeira de rodas.
Foi um período bem difícil, psicologicamente e fisicamente. Eu fiquei sem andar durante 5 meses. Depois desses 5 meses eu comecei o processo de fisioterapia e mais 5 meses de fisioterapia para poder recuperar aí esses movimentos. Nesse período também foi um período de muita reflexão sobre muitas coisas na minha vida. Eu já fazia o curso de patologia das construções há um tempo, eu já tinha interesse na área, e esse período foi um período em que eu peguei mais firme nesse propósito, né? E eu senti ali o desejo de realmente seguir por esse caminho. Em setembro, recebi alta. Em setembro, eu pedi demissão da construtora. E em setembro, eu abri a Todá Engenharia. Todá é uma palavra hebraica para gratidão. E é exatamente esse sentimento que nasceu no meu coração a partir de todo esse processo, porque apesar de ter sido tão difícil, eu superei e me levantei e recuperei os meus movimentos e tive uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer tudo diferente. A Todá Engenharia é uma empresa especializada em patologia e manutenção das construções, e o nosso foco principal são vistorias técnicas. Então existem alguns tipos de vistorias que nós praticamos, como por exemplo, vistoria de recebimento de imóvel novo, que é a vistoria que você faz quando compra um apartamento na planta. Temos também vistoria de imóveis usados, tanto para compra e venda, no caso de você entender a situação real daquele imóvel e poder até negociar o valor daquele imóvel, ou então até mesmo para fazer manutenções preventivas, preditivas, manutenções corretivas. A gente faz todo esse acompanhamento aí do seu imóvel. Nós temos vistorias cautelares de vizinhança, então tem uma obra, tem uma reforma iniciando perto de você, ou você vai iniciar uma reforma, é importante que faça esse laudo de vizinhança para proteger tanto quem está construindo, tanto os vizinhos de possíveis litígios futuros. As obras, elas impactam a região, então é importante saber qual é o estado antes de iniciar, para que essa sua obra ela não tenha nenhum tipo de prejuízo, tanto você quanto o seu vizinho, né? Os dois ficam protegidos nesse sentido, a gente registrando a situação do imóvel antes de começar essa reforma. Também nós temos a vistoria locativa, hein? Outra vistoria que protege tanto o inquilino quanto o locador, no sentido de disputas judiciais também, porque a gente registra a situação de imóvel na entrada e na saída desse inquilino, falando ali como que está a situação do imóvel nesses períodos, né? Se houve algum tipo de problemas ali no período que ele morou, enfim. Além disso, nós também trabalhamos com laudos técnicos, inspeção predial, também temos serviços de acompanhamento de reforma com emissão de RT. Nós também atuamos com projeto, assessoria condominial, inspeção predial, dentre outros serviços aí na engenharia civil com foco em patologia e manutenção das construções. Qualquer dúvida aí nos serviços, podem me chamar, podem comentar, podem me chamar nos contatos que estão aí no perfil, que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Bom, esse é só o primeiro vídeo do canal. Gostaria de dizer a todos, sejam muito bem-vindos, e eu conto com vocês aí nessa jornada que estamos iniciando aqui. Um abraço e até a próxima!